em Cristo. E hoje é o tema Alegrando-se no Senhor. Então vamos ver aí o capítulo 3, verso do 1 ao 3. Diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de nos gloriarmos e confiarmos na carne. Então vamos entender isso aqui. Vamos compreender isso aqui. Parecia que Paulo estava terminando a carta do jeito bem positivo, né? Bem alegre, bem para cima. Alegrem-se no Senhor, tenham confiança no Senhor. Né? Parecia que ele estava se encaminhando para um final assim, bem feliz, mas ele dessa guinada, ele volta para dar uma advertência, para dar um aviso para os filipenses, né? Então, aqui Paulo ele volta para destacar esse tema. Ele diz que tem várias razões para a gente se alegrar em Deus. A primeira razão é a confiança em Cristo e não em nós mesmos. Então nós já aprendemos essa lição de não confiar na carne, aprendemos a confiar somente em Cristo. Essa é uma lição que nós também devemos assimilar em nossa vida. Então Paulo ele vai fazer uma advertência: cuidado. E essa palavra cuidado é repetida 3 vezes, certo? Ele fala cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Então é algo muito sério para Paulo, e se é algo muito sério a gente tem que descobrir o que é. Então, em vez de tratar de 3 problemas distintos, essa advertência parece direcionar a um grupo de falsos mestres de 3 maneiras diferentes. Vocês sabem que Paulo, ele muitas vezes, os maiores adversários de Paulo ou eram os próprios judeus ou até cristãos judeus que tinham se convertido recentemente. Quando Paulo saía daquela igreja e ia para fundar outra, ia para outra viagem missionária, aí logo no rastro dele vinham esses judeus, esses cristãos judeus, cristãos que tinham se convertido recentemente, mas que eram judeus, né? E queriam forçar os recém-batizados gentios a se circuncidarem, a fazerem as cerimônias do judaísmo, porque segundo eles, se não fizesse a circuncisão, não estava valendo. Eles não eram cristãos de verdade. Sendo que no cristianismo essas coisas não têm mais valor. Ao invés da circuncisão, hoje nós temos o batismo, certo? Então é difícil para Paulo explicar isso no contexto que ele mesmo tinha saído do judaísmo, certo? E que os apóstolos também eram judeus. Então, Paulo tem que combater esse pessoal que ficava querendo complicar a vida dos recém-batizados gentios, né? No contexto de Israel, pessoas perversas ou não religiosas eram diversas vezes chamadas de cães. Isso aparece lá em Salmos, em Isaías, em Mateus, em 2 Pedro, né? E inclusive esse Salmo 22:16 é aquela hora que Davi diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. Falando ali da experiência de Jesus na cruz, né? Então, além disso, Paulo os acusou de falsa circuncisão, né? No capítulo 3, verso 2. Que essa falsa circuncisão é literalmente mutilação. Na Galácia e em outras regiões, esses judeus recém-batizados, eles estavam impor a circuncisão aos cristãos gentios, sendo que essa questão da circuncisão tinha sido debatida entre os apóstolos um tempo antes, né? Teve um concílio dos apóstolos, os apóstolos se reuniram lá em Jerusalém para tentar discutir como é que eles iriam abordar essas questões para os gentios. E essa reunião está lá em Atos 15, porque tinha gente discutindo que os gentios tinham que se circuncidar, que se eles não fossem circuncidados, eles não seriam salvos.
Então ficou essa discussão, se era para manter os mesmos costumes de antes, ou se agora no cristianismo não precisava mais fazer isso. Então, depois de muita discussão, de vai em cima, vai embaixo, eles chegaram à conclusão seguinte. Atos 15, verso 19 ao 21. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam, né, nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Ou seja, já tinha se chegado a um consenso na reunião dos apóstolos que não iria mais se cobrar esse fardo dos gentios, dos recém-batizados gentios. Não precisava mais ficar cobrando circuncisão. Bastava apenas eles evitarem a comida sacrificada aos ídolos, a idolatria em si, a imoralidade sexual e pronto. O resto, com o tempo, eles iam aprendendo, mas impor esses fardos, essas obrigações judaicas, não fazia mais sentido, uma vez que agora nós estamos na era de Cristo. Então, aqueles judeus gentios, aqueles judeus recém-batizados estavam fazendo da vida dos filipenses uma confusão. Então, curiosamente, uma solução para os desafios espirituais, incluindo o combate às falsas doutrinas, parece ser: alegrem-se no Senhor. E aí no capítulo 4, verso 4, Paulo repete isso: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha o seguinte, para combater aquela confusão que aqueles homens estavam fazendo, o conselho de Paulo foi: alegre-se no Senhor, confiem no Senhor. Então, tudo aquilo que nos traz alegria também nos traz felicidade. A Bíblia é um manual de instruções que nos ajuda a encontrar a felicidade genuína. Então, alguns elementos que promovem essa alegria no cristão é receber a misericórdia de Deus, quando nós temos a certeza que Deus é bom para nós, Ele é bom o tempo todo, isso nos traz felicidade. Confiar nele, saber que Ele resolve todos os nossos problemas, isso nos traz felicidade. A salvação também nos traz felicidade. Obedecer a lei de Deus como estilo de vida também nos traz felicidade. Guardar o sábado também nos dá felicidade de saber que no final da semana nós podemos recarregar nossa bateria, esquecer nossos problemas, deixar que Deus resolve, e no domingo, quando começar a semana, já vai estar tudo resolvido, porque nós entregamos aquelas 24 horas nas mãos de Deus. Acreditar na palavra de Deus e criar os filhos para seguirem os caminhos de Deus. Tudo isso aí nos traz felicidade. Então, se os gentios aprendessem esse segredo, aprendessem a ter alegria em Deus, eles não iriam ficar abalados nem abatidos com aquelas exigências que estavam tentando colocar em cima deles. A alegria deles, a felicidade deles estava em seguir a Cristo. Que nada tirasse essa alegria deles. Que peso nenhum pudesse sobrecarregar e tornar a vida cristã deles um peso em si. Então, gente, será que às vezes a gente também não está perdendo a felicidade da vida cristã por causa de pesos extras que a gente fica colocando sobre nós mesmos? Por que tem pessoas que dizem que é difícil seguir a Deus? É difícil seguir a Cristo? Né? Porque pessoas que dizem, não, é difícil obedecer a Deus, é difícil, é complicado. Tem pessoas que dizem isso. Então, por isso que Paulo dá essa orientação: alegrem-se em Deus. Outra vez digo, alegrem-se. Servir a Cristo não é complicado, é prazer servir a Cristo. Difícil é estar sem esperança no mundo. Viver desesperado sem saber o que vai acontecer amanhã, longe de Deus. Mas em Jesus, nós devemos ficar alegres. Porque nós somos libertos da escravidão das trevas, do lamaçal do pecado, para a maravilhosa luz. Então, é isso que Paulo está tentando conscientizar os cristãos, os gentios. Vocês têm todo motivo para ficar alegres. Nós temos todos os motivos para sermos felizes. Não transforme a vida cristã numa coisa depressiva, numa coisa desesperadora. A vida cristã é para ser alegre, é para ser leve, é para ser um motivo de você transbordar satisfação para todos aqueles que conhecerem você.
Não é para os seus vizinhos, não é para os seus amigos perceberem que depois que você serviu a Jesus, você anda mais triste, você anda mais acabrunhado, você anda mais cabisbaixo, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo. Entenda que a sua reação, as suas emoções, a maneira como você reage, isso é um testemunho, ou positivo ou negativo, para aqueles que estão à sua volta. Se a pessoa chama você para ir para o carnaval e você... Mas eu não posso ir, não. Se a pessoa chama você para ir para a quadrilha, mas eu não posso ir, não, ó. Sou da igreja agora não posso mais fazer essas coisas. Aí você fala um tom de tristeza, como se isso fosse um castigo, uma punição, uma coisa que você estivesse fazendo obrigado. Então, servir a Cristo, servir a Deus, deve ser uma coisa feita com alegria, com satisfação. Você deve entender que de lá fora você já veio. Aqui você está caminhando para a vida eterna. Então, a cada passo em direção ao céu é mais motivo para a gente comemorar, é mais motivo para a gente se alegrar. Não transforme a vida cristã num saco, numa coisa chata, numa coisa sem vida. Tenha orgulho de você ter sido salvo por Jesus. Tenha felicidade por você já não ser mais escravo do pecado. Você não é mais dominado pelo pecado. Nós ainda somos pecadores, mas ninguém aqui é mais escravo do pecado. Jesus libertou você. E se você está livre, você é feliz. Amém? Senhor Deus, nos ajuda a seguir esse conselho de Paulo na nossa vida. Que a alegria de te servir seja presente e seja visível em cada atitude nossa, em cada ação em cada ação que nós fazemos. Que as pessoas sintam vontade de ser alegres assim como nós, por estarmos seguindo a Ti. Agora abençoa o estudo do livro, abençoa esses remanescentes que estão entrando aqui no Zoom ainda, cumula eles de bênção, Senhor, encha eles de felicidade, para que eles possam fazer a diferença das suas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Vou botar aqui o PDF.